Bom, Então, vamos começar. Isabel, deixa eu Ah, apresentar sim. a Isabel, psicanalista, membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, coordenadora e professora da especialização da PUC-Rio, em psicanálise e contemporaneidade. Isabel escreveu várias coisas, né? Mas hoje, especialmente, ela está trazendo para conversar conosco esse artigo que ela publicou nesse livro Psicanálise a Brasileira, né? Ela escreveu com a Simone Peresson Psicanálise Brasileira, de Narciso ao Perspectivismo ameríndio. Então, Isabel, a palavra é com você. Muito obrigada de estar aqui conosco, é um grande prazer. Obrigada. Eu que agradeço a Tereza e a esse grupo, né, para a gente conversar, né, esse nome do grupo, né, Conversando com Amigos, é bem convidativo, né, porque eu acho que essa é a ideia, né, da gente poder ir, né, conversando sobre essas questões do mundo e naquilo que essas questões todas concernem a psicanálise, né? Eu escrevi, então, eu entendi que a Teresa quis conversar por conta desse capítulo que saiu nesse livro, Psicanálise é Brasileira, saiu esse ano. Esse capítulo eu escrevi junto com a minha colega, minha amiga, Simone Peterson, que não pôde vir porque ela está organizando um congresso que vai acontecer semana que vem na UFRJ, então ela não pôde vir, né? Mas esse capítulo ele foi escrito a partir de algumas discussões que a gente teve num grupo de trabalho da ANPEP. A ANPEP é uma associação nacional de professores de pós-graduação e a gente teve um encontro em 2022, né, que a gente começou essas discussões, né, pensar uma psicanálise brasileira. Tem o livro, né, que se chama Psicanálise a Brasileira, que eu vi que a Tereza até colocou aí no grupo a capa. E depois, em 2023, a gente teve um colóquio. Na verdade, esse tema ele começou a me pegar a partir, né, de 2021, não é tanto tempo assim, mas ele começou a me convocar. Eu cheguei a dar uma disciplina lá na PUC, uma eletiva, para pensar essas questões. Eu convidei também pessoas, né, que eu queria trocar, que eu queria falar, né? E então eu escrevi um textinho que eu gostaria de ler. Eu fico mais confortável, tá, Tereza? De ler esse textinho. Perfeito, Isabel, perfeito. Que eu, né, depois a gente abre para nossas conversas, porque é um tema que me convoca muito, que eu tenho muitas questões, né, muitas dúvidas. Eu tenho uma filha antropóloga que, enfim, eu sou bastante afetada pela, né, ela fez um trabalho em aldeias indígenas de um ano, muito jovem. Eu tenho um irmão que é um ambientalista que faleceu, enfim, mas que trabalhou 30 anos com os Axanincas. Então, são questões que me atravessam como psicanalista, como brasileira e também, né, nos meus afetos, né, importantes para mim nas conversas que eu tive com essas duas pessoas, né? Bastante sobre isso, minha filha e meu irmão, né? Bom, então, para alinhavar essa discussão, começando um pouquinho com o capítulo, mas eu não vou me ater tanto ao capítulo, eu vou me ater mais até no curso que eu dei na eletiva e nessas. A Débora Danofres que me chamou também para dar uma cadeira num curso lá na PUC, um, um, que chama Domínio Adicional, né, sobre esses temas do antropoceno junto com ela. Enfim, são questões que estão me atravessando e que por isso apareceram também, né, na hora de escrever um pouco
comigo e Simone esse capítulo, né? Nas nossas discussões, a gente quis alinhavar com a psicanálise, porque fica sempre essa questão, como alinhavar com a psicanálise, né? Como trazer para dentro do nosso campo essas questões. E Simone e eu, então, pensamos que um bom alinhavamento seria o mito de Narciso, né? Por quê? Porque os autores, né, que estão trabalhando essa questão da negritude, da branquitude, do pacto da branquitude, vem falando isso, né? Como é que o pacto da branquitude, esse pacto ancestral, né? Esse silêncio, essa rocha, né? O racismo é uma rocha, né? Difícil da gente entrar e encontrar aí as fissuras, porque ele, né? Se marca muito por essa rocha que é o pacto narcísico, né? Isso a gente foi trabalhando ali no capítulo, né? A Grada Quilomba fala, né? Nesse texto a gente cita ela, né? Como é que essa paixão branca é uma paixão narcísica, é uma paixão pela sua própria imagem, né? E em relação a essa questão do narciso, do narcisismo, é interessante a gente pensar no, nas três feridas narcísicas, né, que o Freud fala, né, que tem a ferida cosmológica, tem a ferida psicológica e tem a ferida biológica, né? Que ele fala isso naquele texto de 1917, uma dificuldade no caminho da psicanálise, né? Então é interessante porque o narcisismo é uma categoria super ampla, né? No Freud, narcisismo é estruturante do eu, é estruturante, né, da vida do bebê, da formação do eu, da imagem corporal. Ele é também desestruturante, a gente, né, trabalha hoje muito no contemporâneo narcisismo para pensar as patologias narcísicas, os sofrimentos narcísicos, mas para pensar essa questão do pacto da branquitude, a gente achou interessante, importante, essa ideia, né, de um golpe, de uma ferida, né, que eles chamam as três feridas narcísicas da humanidade, né? A gente achou interessante pensar, né, como é que esse é um golpe social, né? É uma ferida. Quebrar o pacto narcísico da branquitude é realmente uma ferida narcísica, né? Pro homem branco. E eu queria explorar um pouco isso, então, né? Como que enfim, então temos os golpes, né? O cosmológico, né? A Terra não está no centro do universo. O psicológico, né? Nós não somos senhores na nossa própria casa, não somos só consciência, temos o inconsciente. E o biológico, né? Não somos uma raça separada dos animais, né? A humanidade veio, né? Que é o golpe, vamos dizer, que Darwin imputou para a humanidade ao nos esclarecer que tem toda uma evolução aí, um caminho, né, dos animais para o homem. E o que eu quero propor, tá, gente, que ainda é uma ideia assim um pouco pensando, que talvez no contemporâneo, hoje, não é mais o golpe biológico do Freud, é o golpe biológico, mas, né, desses três, né, no capítulo Simone e eu falamos isso, desses três, a gente vai valorizar o golpe biológico, que é o golpe que vai falar, então, né, de como nós somos próximos, né, das bactérias, como nós somos seres que temos micro-organismos, esse golpe, né, biológico é fundamental. Mas talvez pensar o que seria hoje esse golpe ecológico, né? O que é pensar uma ferida narcísica que, se abrir para o pensamento ecológico, pode trazer para a gente, né? Por que que isso é um golpe? Porque o homem, né, quis se ver como um ser superior
aos animais, né? Isso Freud fala lá em uma dificuldade no caminho da psicanálise, né? O homem se configurou aí com essa alma imortal, né? Uma ascendência divina. Então, ele foi rompendo, né, uma comunidade entre ele e o animal, né? Como é que eles seriam essa posição de superioridade, né? A gente trabalha um pouco lá no artigo toda essa questão, então, do pacto da negritude, né? Como é uma ideia importante da Djamila Ribeiro, né? Que é essa ideia de que essa imagem ideal do homem branco, ela acabou, né, se prendendo tanto ao narcisismo que ela vem passando de gerações em gerações, e a Djamila Ribeiro fala, parece uma espécie de feitiço, né? Nós estamos encantados, né? Um feitiço narcísico, né? A gente está encantado por essa branquitude, a gente está encantado pelo ideal do homem branco, então a Djamila Ribeiro falando, a gente precisa despertar, né? No nosso caso, os psicanalistas, né? Ela está falando despertar o homem branco, mas despertar desse feitiço, desencantar, né? Esse feitiço que vai caminhando de gerações em gerações. Mas, como eu estava falando aqui com a Sandra, né, de alguma forma, a psicanálise vem, então, trabalhando muito esse racismo ligado à negritude e à branquitude, mas não tem se debruçado sobre os povos indígenas, a Amazônia, né, essa dizimação que tem acontecido dos povos indígenas. E eu até falei de manhã com a Tereza, talvez isso seja uma questão também regional, né? Porque algumas vezes que eu tive, né, 2 vezes só em Bancas, em Belém, eu vi como que os psicanalistas de Belém, na Federal de Belém, pelo menos, estão trabalhando e, né, preocupados e fazendo aberturas de portas de entrada nos SPAs e nos setores de saúde para os indígenas, né? Para as questões indígenas. E tem sempre me chamado a atenção, como que aqui, sei lá, parece que, né, o racismo é do negro, mas e o racismo para o indígena? O indígena sofre um racismo enorme, né? Enfim, ele sai da aldeia, vai para a pequena cidade, né, ali São José do Xingu, ele já está vivendo, né, esse racismo, sentimentos de inferioridade, enfim, muito atravessamento, né, do racismo por indígena, que também são atravessamentos ancestrais, né? Desde de 1500 está acontecendo esse olhar, né? De seres que, por não serem brancos, estão aí numa certa, né? Dos seres, como diz a Djamila Ribeiro, né? Aqueles que não passaram pela colonização, né? Então, todo um movimento que a psicanálise tem feito, o campo, né, militante tem feito de é, que resistências a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode trabalhar uma contra-colonização, né? Quais os locais de resistência? Então, no capítulo, a gente quer falar, né, dos favelados, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas, né? Ampliar um pouco esse pacto da negritude para, por exemplo, né, outras populações importantes, né, os ribeirinhos, enfim. É, então, o que que a gente vai vendo assim, né, que além desses grupos, né, será que a gente pode pensar também da colonização das florestas, né, da colonização do próprio planeta Terra, né?
E o meu desafio, né, aqui o meu não, o nosso é como trazer, né, esse novo regime climático para o campo da psicanálise. Que gancho? Como é que a gente pode pensar isso? Por isso que eu gostei da ideia da conversa, né? Na filosofia, na antropologia, nas ciências sociais, tem muita gente trabalhando isso, né? Isabelle Stanger, Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro, Aline Costa, que é minha colega professora lá da PUC, Débora Danovski, Felipe Descolar, que é um antropólogo bastante importante, Edgar Morin, Davi Kopenaua, Ailton Krenak, enfim, é um campo que está em ebulição, mas ele está custando um pouco a entrar para dentro da psicanálise aqui, acho eu, quer dizer, isso é uma hipótese, que é aqui no Sudeste, que lá para o Norte os psicólogos e psicanalistas estão, né, também nesse assombro. Bom, o primeiro assombro, assim, né, importante para mim, foi a leitura do livro Banzerocotó, da Eliane Brum, né? Banzerocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Quando eu acabei esse livro, a leitura desse livro, eu estava assim, não, eu vou para Altamira, vou trabalhar com um grupo lá que está trabalhando, do Christian Dunker, né? Eu vou me mandar para Altamira, como fez a Eliane Brum. Um devaneio, assim, quando você fecha um livro, né, pode ter um devaneio, né? Mas enfim, as leituras, as conversas, o estudo, a nossa aposta é que também vão fazendo assim, né, um pouco e entrando no campo essa importância, né, de pensar o pacto da branquitude também em relação aos povos indígenas e em relação à Amazônia, à floresta, né, ao nosso planeta. Quer dizer, o pensamento ecológico é um pensamento fundamental hoje, né? Ele está aí na política, né? Nos jovens, né? Tem jovem, por exemplo, não sei se vocês já escutaram isso, mas pessoas que falam: não, eu não vou ter filho, eu não posso ter filho porque daqui a pouquinho, né, o nosso planeta Terra vai explodir e eu não vou botar uma criança nesse mundo. Eu tenho, né, recebido um pouco também essas falas, né? É, esse livro, Banzerocotó, que eu nem falo muito dele no capítulo, né? Mas nesse livro, a Eliane Bruma, jornalista, né, paulista, que se mudou para Altamira, lá, a cidade onde foi construída a usina de Belo Monte, e eu já conhecia, eu li bastante a Eliane Brum na pandemia, nos artigos dela do jornal É o País, mas realmente pegar assim, tá até aqui, porque eu vou querer ler uma parte para vocês, né? Um livro assim com muitos testemunhos, muitas histórias, né? E nesse livro ela cria um verbo, né, que é um verbo importante, que ela cria esse verbo. Eu para vir para a Amazônia, para morar em Altamira, eu precisei me amazonizar. Então, ela cria esse verbo, né? Amazonizar, amazonizar-se. E eu queria falar uma partezinha que eu anotei aqui, se vocês me permitem. Eu queria só ler essa parte, assim, né? Dessa ideia, né, da contracolonização ao Pacto da Branquitude, também estar presente na floresta, né, também está presente no tema da Amazônia, né? E amazonizar-se é necessariamente desbranquear-se, né? É necessariamente aceitar esse golpe narcísico, né, que a ecologia está colocando de uma forma contundente, né? Inundações, incêndios,
enfim, né? Estou aqui preocupadíssima, porque se o Trump ganha eleições, né? Quer dizer, essa ideia aí né, a resistência vai ser, obviamente, muito maior, né? Essa necessidade de amazonizar-se é muito grande, né? Então, eu só vou citar uma partezinha aqui do Panzeiro, abre aspas, né? Amazonizar-se como verbo vai muito além da floresta. É um movimento para voltar a ser, no sentido daquele que se partiu ao se colocar fora da natureza, ao deixar de ser parte do todo orgânico de um planeta vivo. Não é por acaso que várias pessoas dizem que se sentem diferentes, melhores, quando estão perto da natureza. O que eu quero dizer é que reflorestar ou se amazonizar tem que ser um movimento radical. Então, ela vai falando, né, do corpo, do desbranqueamento, desse processo que precisa ser radical. A batalha pela Amazônia, o reflorestamento de si mesmo, a amazonização do mundo é um movimento que só vai existir em conjunto ao desmoronamento da hegemonia do pensamento ocidental, patriarcal, branco, masculino, binário, que vem dominando o planeta nos últimos anos. A batalha pela Amazônia é pelo reflorestamento dos mundos, os de fora e os de dentro. Fecha aspas. Então, como pensar, né, a colonização e a contracolonização, da mesma forma que a gente vem pensando o racismo, que a gente pode refletir que possa ampliar também, né, para os povos indígenas e para a Amazônia. Nesse livro aqui do Banzeiro, né, a Eliane Brum vai trabalhando muito, né? Uma saída para a gente, né, uma saída para a colonização da terra, para as inundações, para essa perspectiva, né, que várias pessoas estão trabalhando como a ideia de fim de mundo, né? A ideia de fim de mundo é trabalhada em várias vertentes, né? Na física, né, o Ailton Krenak escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não é que o fim do mundo chegou, né? O que ela fala é, e o Eduardo Viveiros de Castro também fala isso, se a gente puder falar mais do fim do mundo, talvez a gente possa até ou adiar o fim do mundo, né? Como diz, ou mesmo não haver o fim do mundo, né? A gente poder viver naquilo que a Aline Castro mostra, né? Que é como viver num novo regime climático, se adaptar como seres humanos a esse novo regime climático, né? Não ficar alheio aos incêndios, às inundações, à matança de crianças na tribo Yanomami, né? O enfrentamento disso tudo, fala aqui a Eliane Brum, a saída ou enfrentamento passa necessariamente da gente recusar qualquer espécie de excepcionalismo do homem, né? É realmente tentar ir cada vez mais desconstruindo, né, o narcisismo, o pacto narcísico, esse delírio, né, de supremacia, esse delírio de superioridade que o homem se criou, né, se colocou no Ocidente, o Oriente já funciona diferente, né? Mas o homem branco desdobrou essa fantasia de superioridade em relação aos animais, aos negros, aos quilombolas, aos indígenas e também à floresta, né? Como se a floresta não fosse um ser vivo, né? Como se a floresta fosse um ser que estivesse lá para ser explorada, para dar recursos, né?
para o desenvolvimento econômico. Tem uma pequena entrevista que a Eliane Brum fez em 2015 com a Débora Danoves, que também minha colega lá da PUC, e o Eduardo Viveiros de Castro, que é marido dela, eles vêm trabalhando juntos, né, esses temas. Nessa entrevista se chama Diálogos sobre o Fim do Mundo. Nessa entrevista, então, a Débora e o Eduardo vão dizer que quando a gente se dá conta, né, que a gente pode aceitar que estamos diante, né, de situações sérias de fim do mundo, a gente também pode tentar ver como é que a gente pode, né, se adaptar e é, aprender a conviver nesse novo, é um novo regime climático, né? É uma outra forma de estar no planeta Terra, né? Saídas, por exemplo, essa saída que a Eliane Brum dá, né? No sentido de é, ir quebrando, então, com qualquer excepcionalismo que o homem, e aí leia-se, né? O homem branco foi se colocando, né? O Viveiros de Castro fala algo bem interessante também, que é a gente tem que aprender. Oi, Bia, chegou? A gente tem, Cheguei. a gente tem que, o Viveiros de Castro fala isso, a gente tem que aprender, né, com os indígenas, como enfrentar o fim do mundo, porque eles são especialistas de fim do mundo, já que o primeiro fim de mundo que eles têm foi em 1500 com a colonização europeia. Então, o que que eles podem nos ensinar, né, sobre não só como proteger a floresta, mas também como enfrentar o fim do mundo. Essa é uma ideia. O livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, como é que a gente pode adiar o fim do mundo? Aí o Krenak fala, a gente pode adiar o fim do mundo com os sonhos. A gente precisa de sonhar e contar os sonhos, né? Daquela ideia da Sherazade, né, que ficava contando histórias interminavelmente para o sultão para adiar a morte dela, né? Então, é como Sherazade, vamos sonhar, contar sonhos, porque os sonhos também nos dão notícias, nos dão presságios, né, da gente, de como a gente pode viver num mundo, né, ajudando aí a floresta, né? E hoje, mais do que nunca, a gente precisa dos indígenas, né? Porque serão eles os mestres que vão poder indicar, né? Dar aí a bússola e a guia, né? De como essa floresta que foi invadida, explorada, né? Saqueada, pro, vista, né? Como um recurso, como se ela tivesse lá parada e inerte, né, não fosse um ser vivo, como um recurso para o desenvolvimento econômico, né? Então, essas são algumas saídas, né? A saída da Eliane, que é romper com essa categoria de superioridade, a saída do Krenak, que é continuar sonhando e contando muitas e muitas histórias para a gente adiar esse fim de mundo, a saída do Viveiros de Castro, né? Vamos aprender com quem já teve vários fins de mundo desde 1500, então é muita sabedoria, né, de encarar o fim do mundo, né? E, e pensar um pouco, né? Enfim, outro dia a Ana Beatriz e eu tivemos numa conversa, né? E esse relógio do fim do mundo, o que está acontecendo no relógio do fim do mundo? Porque, né? Por que que eu falei do Trump? Porque se a gente nega, né? Os temas climáticos, aí realmente o meio ambiente vai, né? A natureza vai sendo cada vez mais explorada, saqueada, né? Então, essa ideia, ela está junto, eu não vou me alongar muito, mas ela está junto, por isso que
A Aline e a Débora, nesse convite que elas fizeram para mim, têm sido importantes nesse sentido, dessa ideia de que hoje a gente vive, inclusive, né, numa era geológica que é o antropoceno, né? O antropoceno seria não somente essa ideia de que o homem age sobre a natureza, danificando e causando estragos enormes na natureza, né? Mas essa ideia de que o antropoceno é uma era geológica que as próprias camadas geológicas elas receberam, né? O lixo, os plásticos, todos esses materiais, né? Que o homem foi acumulando e usando, e que esse lixo, esses plásticos, esse material, ele já está sedimentado na própria geologia, não é só que, né, você está de fora é, danificando, né, devastando. A própria camada geológica está sendo, já assimilou e mudou, né? Foi mudando necessariamente. Então, o antropoceno é um pouco isso, né? Como pensar a Terra diferentemente, já que na própria geologia, na própria massa terrestre, já são camadas que a interferência do homem já está dada, né? Ela já entrou, né? No livro A Mundo por Vir, a Débora fala isso, né? Que os indígenas começaram a ficar muito preocupados porque um dia eles ouviram as galinhas falando português, né? Como é que a galinha está falando português? O mundo tá de cabeça para baixo, isso não está certo, né? Alguma coisa está fora da ordem. Quer dizer, é óbvio que eles foram os primeiros aí percebendo, né, na agricultura, no movimento, né, das chuvas, como que as coisas estavam fora da ordem, né? Mas para a gente não ficar muito pessimista, né? O Eduardo Viveiros de Castro fala, temos que ter um pessimismo alegre, né? Nem o otimismo encantado dos brancos, nem um total pessimismo, né? Mas nesse pessimismo alegre, a gente poder pensar que também essa ideia de fim de mundo não é assim, a Terra vai acabar, vamos todos. É a ideia do fim de um mundo, né? Por isso que aqui no livro do Banzeiro, a Eliane tem um capítulo que fala: o fim de mundo não é fim, o fim de mundo é meio, né? Ou seja, o que está implodindo não é exatamente, né? Estamos aí já, né? Sem saída, não é isso, né? Mas é esse sistema, né? Que é um sistema econômico, um sistema capitalista, um sistema que visa o crescimento, 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 e o Eduardo fala, não dá mais para crescer, vamos ter que redistribuir, né? Temos bens, temos, né, riquezas que não dá mais para crescer, tem que redistribuir, né? E é esse sistema, então, que vê a Terra como, né, um planeta que não seria um ser vivo, né? Esse planeta né, esse sistema que usa a Terra sem entender que a Terra é Gaia, né? Essa hipótese de Gaia, ela foi trabalhada pelo James Lovelock nos anos 70, que foi o primeiro considerado meio doido ali nos anos 70, esse lunático falando essas coisas, mas ele que lançou, né? O James Lovelock, essa ideia de que a Terra é Gaia, né? Usando aí o mito de Gaia, ou seja, a Terra é um ser vivo, né? A Terra é um ser arroz de vivo, gostatina. que não está aqui só para ser explorada, né? E aí tem milhões de histórias, tipo o James Lovelock, ele fala inclusive da vingança de Gaia, que o que está acontecendo agora é a vingança de Gaia. Mas ontem eu li no Globo, vocês vejam que como está chegando, né? Uma matéria em que aquele físico Stephen Hawking, né?
ele fala que, para a física, todas essas hipóteses, né, do aquecimento global, dos problemas climáticos, já estão, né, segundo o Stephen Hawking, né, que é um físico importante, já estão comprovadas, e a ideia dele é nós temos que começar a procurar outros planetas habitáveis, né? Está na hora de procurar outros planetas habitáveis, vamos nos mudar, né? Quer dizer, aquelas coisas que a gente ouvia na ficção científica, né, uns 20 anos atrás, agora a gente ouve da boca, né, dos cientistas, né? Mas, enfim, essa ideia de buscar outros planetas já é um pouco, né, siderada de todo modo, né? Voltando aqui ao Viveiros de Castro, a ideia é vamos deixar, né, que os indígenas nos ensinem a enfrentar o fim do mundo, né? Os indígenas nunca acharam que o futuro vai ser melhor do que o presente, né? Eles não se desesperam com o futuro. Então, precisamos ouvi-los e aprender sobre isso, né? Uma concepção que é bem importante, se a gente pensa assim, em termos mais epistemológicos, né, de ciência, de visão das ciências, é a ideia do perspectivismo ameríndio. Eu não vou me alongar, porque né, a nossa ideia aqui é uma conversa e não eu ficar falando tanto, né, mas essa ideia do perspectivismo ameríndio foi um termo cunhado pelo Eduardo Viveiros de Castro e pela Tânia Stolze Lima, justamente para pensar, né, a partir da etnografia de vários antropólogos, né, eles foram tentando mapear uma matriz filosófica amazônica, né, que é comum a várias cosmologias ameríndias, né, essa ideia de que nós, né, o planeta Terra é habitado por diferentes tipos de sujeitos, diferentes tipos de seres que são humanos e não humanos, e que cada ser vai olhar, né, para o outro ser a partir da sua perspectiva, né? Essa noção ela se refere a concepções indígenas que foram, né, a partir dessas etnografias, mostrando e estabelecendo como que a gente tem que viver em constante correlação uns com os outros, né? E qual é a diferença dessa epistemologia, né, do perspectivismo para outras antropologias, outras perspectivas? Por exemplo, o naturalismo, né, o naturalismo científico, a psicologia cognitiva, que é bastante baseada nesse naturalismo, ela tenta nos aproximar dos animais, dizendo como o homem é um animal, né? Então, como animal, ele vai ter reações parecidas com ratos, reações, emoções, como os macacos. Podemos aproximar natureza e cultura a partir dessa ideia, que é um grande mérito, né? Já está quebrando aí com a dicotomia natureza e cultura, com a dicotomia corpo e mente, né? Ao mostrar o quanto que os homens estão próximos. O perspectivismo já tem um outro eixo, né? Existe humanidade em todos os seres são humanos, né? Então, o corpo do animal, por exemplo, é uma roupa, e essa roupa vai esconder o seu lado gente, o que é totalmente diferente do mundo mental do branco, né? Para o mundo mental do branco, o único humano no universo, né? Não tem nenhum humano no universo, somente nós, né? Então, essa ideia do perspectivismo tem sido também explorada. Tem um antropólogo importante que se chama Philippe Descolat, que vem trabalhando, o Bruno Latour vem trabalhando
né, pegando essas ideias das etnografias dos antropólogos, né, sobre a cosmologia ameríndia, justamente para pensar e alargar o pensamento ecológico, né? No perspectivismo, tem duas categorias bem importantes, que eu também não cabe aqui falar muito, que é o antropomorfismo e o animismo. O antropomorfismo é essa ideia, né, de que essa atribuição de características humanas a entidades não humanas, né, na emoção, na aparência, e no Ocidente isso é sempre visto de forma pejorativa. O próprio Freud, né, quando fala dos povos primitivos, do antropomorfismo, do animismo, ele fala como, né, povos infantis, menos evoluídos, né? Ele não valoriza o antropomorfismo e o animismo. Por que que o antropomorfismo, nessa ideia, né, de que a nossa saída vai ser romper com a superioridade, o antropomorfismo, ele retira, né, ele abala justamente aquilo que marcou muito o Ocidente, desde, né, da criação da ciência moderna, que foi o antropocentrismo, né? A ideia de que o homem é o centro de todas as coisas, né? O homem é o centro do universo, que seria essa marca do homem branco, né? O antropocentrismo é do homem branco, né? Quem está no centro do universo é o homem branco, os outros não colonizados não, né, não mereceriam essa categoria. E a Débora e Eduardo, naquele livro Há Mundo por Vir, História dos Fins e dos Meios, eles falam exatamente isso, que precisamos elevar, né, o antropomorfismo e o animismo a uma categoria de uma dignidade filosófica, né? Sair dessa tradição de sempre olhar, né, o antropomorfismo e o animismo, que é a ideia de que todos os seres têm alma, né? É, todos têm consciência, são criaturas que têm consciência a partir da sua perspectiva e você vai entrar em correlação, né? O mundo vai ter que ser um mundo sempre em correlação entre os seres, né? A partir de cada um ter a sua consciência, o seu ponto de vista, a sua perspectiva, né? Então, poder falar do antropomorfismo e do animismo sem esse caráter, né, pejorativo, né? Quase que aqueles seres lá primitivos, aqueles povos indígenas primitivos que acreditam que o rio é o avô deles, ou que acredita que, né, que a árvore tem uma consciência e que pode conversar com você a partir dessa consciência e também te explicar coisas, te ensinar coisas, né? É, então, é um pouco isso que eu queria falar, né? Eu acho que aquele livro também, Metafísicas Canibais, do Eduardo, ele vai mostrando, né, essa ideia de pessoas, de personitude, a condição de pessoa pode ser estendida aos animais, pode ser estendida, né, às árvores, aos rios, a outros seres do planeta, e essa perspectividade que vai entrar em jogo. Então, sempre numa relação, sempre numa correlação entre os seres, né? Aquilo que ele fala, da perspectiva dos indígenas, é que a gente vai poder sair, né, desse círculo apenas narcísico, né, das correlações, para poder conversar com outros pontos de vista, outras consciências, né? O que Simone e eu trabalhamos no capítulo é que isso é um movimento de contracolonização, né? Isso é um movimento de olhar, né, essas perspectivas não a partir do narcisismo, mas justamente a partir do anti-narciso, né? Que a gente fala lá, inclusive na introdução do Metafísicas Canibais,
o Viveiros de Castro diz que antes de chamar Metafísicas Canibais, ele queria dar o título desse livro, O Antinarciso, para fazer também uma homenagem ao Deleuze, que é um autor importante para ele, né, do antiédipo do Deleuze. Não tem nada a ver com o antiédipo, é uma outra, é o antinarciso, mas ele queria fazer essa homenagem, depois virou Metafísicas Canibais. E só para terminar, gente, eu queria ler para vocês um trecho pequeno daquele livro A Queda do Céu, do Davi Copenau, né? Que eu acho que também são saídas, né? A gente fica vendo qual é a saída, né? Não só para adiar o fim do mundo, mas talvez de nem ver o fim do mundo, nem testemunhar o fim do mundo, né? Então, Davi Copenau vai falar, abre aspas. Os brancos só nos tratam como ignorantes porque somos diferentes deles. Mas seu pensamento é curto, não consegue ir além e se elevar, porque os brancos querem ignorar a morte. Os brancos não sonham longe como nós. Eles dormem muito, mas só sonham consigo mesmos. Fecha aspas. Então, esta é uma citação no livro do Schopenhauer e acho que é Bruce Albert, A Queda do Céu, que é um outro filósofo ameríndio importante, né? O Davi Copenau. Então, gente, enfim, são ideias, são, né, como trazer isso para dentro da psicanálise é um desafio, né, porque as pessoas, os colegas que eu encontrei em Belém, como eu estava falando no início, eles estão atendendo, né, eles estão abrindo portas, né, nos SPAs, nos CAPs, e trabalhando muito a ideia do preconceito, da intolerância, né, mas a gente aqui no Sudeste está, né, sem como que a gente pode se abrir para trás. Esse que eu acho que é o grande desafio, né? Quando você começa a estudar temas das ciências sociais, é como convocar a gente como psicanalista, né? Como é que a gente vai trabalhar essas ideias todas no nosso campo, porque a gente não é antropólogo, a gente não é filósofo, a gente quer pensar, né? É claro que se você estuda, você lê, você conversa com esse grupo, né? Conversando entre os amigos, você, na hora que você atende, a sua escuta vai estar afetada, né? Por essas conversas. Você não vai ficar ali, né? Não mudando, né, a sua escuta vai necessariamente mudar. Mas isso é uma coisa que eu estou falando importante, mas acho que o desafio também é grande, né, de conseguir alinhavar com o nosso campo, né? E aí essa ideia que a gente colocaria, né, para os três golpes que o Freud colocou, né, é, psicológico, cosmológico e biológico, a gente pode propor esse golpe ecológico, né? O golpe ecológico é o que o James Lovelock falou, ó, é a vingança de Gaia. Gaia está se vingando. A gente não tratou ela como um ser vivo, agora ela, né, ela estremece, ela faz inundação, ela vê uma forma, né? São alegorias um pouco, né? Isabel Stanger, no Tempo das Catástrofes, também fala muito, né? Teve um congresso em 2015 na Casa Rui Barbosa, que se chamou Os Mil Nomes de Gaia. E nesse congresso veio a Isabel Stanger, veio o Bruno Latour, o Krenak foi organizado pela Débora e pelo Eduardo, né? E veio gente aí do mundo inteiro para tentar enfrentar esse desafio do fim do mundo. Mas eu queria ouvir vocês também, porque para mim interessa, né, ver como é que a gente da psicanálise pode absorver, né? Não vou para Altamira, como foi a Eliane Brum, às vezes dá vontade, vou embora para Altamira e vou me amazonizar, né?
Mas acho que o desafio é trazer a Amazônia para cá e não ir para lá. Quer dizer, ir para lá é importante também, mas como trazer, nessa. Estou falando demais, gente. Nessa entrevista, Diálogos do Fim do Mundo, o Eduardo fala. Por isso que o livro é Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. Então, ele fala, a gente tem que realmente tomar consciência que hoje o centro do Brasil não é mais São Paulo, né? Que o centro do Brasil é a Amazônia. O que for resolvido, né, e decidido, o que acontece na Amazônia é o que vai nos impactar hoje mais forte do que São Paulo. Né? Porque o centro do Brasil ser São Paulo é o quanto que São Paulo respondia a um Brasil que queria o desenvolvimento econômico, né? E deslocar, então, para a Amazônia é mostrar, não é para crescer mais, não cabe, a terra não aguenta, e o que for acontecendo e decidir na Amazônia vai ter impacto sobre a nossa existência. Então, são ideias assim, né? Enfim, queria ouvir também o que vocês Excelentes trabalharam. ideias, Isabel. Só temos a agradecer, Eu que né, agradeço. eu diria assim, lendo, né? Eu li e reli o seu artigo e da Simone, e realmente eu senti, né, que vocês trazem uma coisa original, né? É um diálogo, é um pensamento, é uma discussão que, pelo menos, eu ainda não tinha escutado dessa forma. Claro que se fala aqui e ali, né? A Sandra provavelmente vai falar, ela é muito imbricada, né, nessa questão, né, da questão indígena. E eu estava lembrando aqui, só um comentário, assim, na verdade, eu tenho uma amiga, que eu não sei se você conhece, a Maria Helena Rosani. Ela foi lá do Pedro Ernesto, é médica, e ela desenvolveu um projeto e ela trabalhou muito tempo com as populações ribeirinhas. E eu tive lendo, ela fez um livro sobre o projeto dela, e eu tive lendo, né? E ela é uma pessoa entusiasmadíssima, ela hoje já se aposentou, né? Com esse trabalho que ela fez, porque ela viajava, né? Ali no Rio, ela foi para lá e levando, né, a questão da medicina, do atendimento aos adolescentes, né? E as coisas que ela conta de como vivem aquelas populações ribeirinhas, é uma coisa assim terrível, né? Porque uma época o rio está baixo, quando o rio sobe, as casas são inundadas, as pessoas só podem viver na parte de cima. Então, realmente são mundos, são vidas que a gente não consegue nem alcançar, né? Aquele mundo, aquela realidade. Então, acho que você está trazendo um pouco disso, né? E, enfim, vou passar a palavra para a Sandra, e eu acho que o grande desafio você colocou, né? Como que nós vamos trazer isso para o nosso campo? É. Acho isso muito, muito importante. Mas fala, Sandra. Aqui minha Bíblia, ó, do Davi Copenau. Ah, Bom, eu hoje cheguei a falar no nosso grupo de racismo e psicanálise, né, que a Maria Tereza também participa, da importância da gente fazer também um letramento em relação à cultura indígena. Porque, de algum modo, eu chego a dizer que é um racismo até mais violento, porque a gente tende a ignorar e a invisibilizar muito o indígena, né? Embora a gente tenha, eu tenho na pele, né? Eu tenho no corpo as marcas indígena, mas a gente não reconhece. E tende a fazer uma coisa que os meus amigos indígenas falam muito, é a estratégia da desqualificação. Então, o indígena é preguiçoso, ele é sujo, ele é fedorento, ele rouba, ele rouba, ele é preguiçoso, que é isso uma a gente estupidez, escuta. né? E
Eu vou tentar ser breve, mas tem tanta coisa aqui, eu tô tendo a oportunidade de falar, né? É muito caro para mim isso. Eu passei 10 dias agora em Belém. Eu voltei semana passada. E eu fui com o objetivo de visitar a minha amiga indígena, Márcia Cambeba, que dá aula. Ela é professora com mestrado, doutorado, dá aula de geografia naquelas regiões ribeirinhas e tal. Ela é escritora, ela é poeta, é uma pessoa muito interessante. Acabei não encontrando porque ela estava indo para outra cidade, porque ela é uma itinerante, ela dá muita aula, ela dá muita palestra. Mas eu fui também me conectar com a minha família de Belém e fui acompanhando um filho, que é biólogo, e que foi para um congresso para encontrar os pesquisadores da Amazônia e do Brasil inteiro. Ele é biólogo e faz uma pesquisa em geoquímica. E eles todos estão pesquisando a questão da poluição dos rios, como despoluir e tudo mais. Bom, acabei tendo acesso um pouco às conversas, né? E as conversas de quem está lá, dos pesquisadores da Amazônia, né? Então, assim, a gente precisa, para ontem, do golpe ecológico, porque ele é fatal, ele é certeiro. A Amazônia vai secar, ela é inevitável. Ela vai virar cerrado ou caatinga, segundo os pesquisadores. A gente vai ter que lidar com uma outra realidade, né? E a gente vai ter que. Não é que o mundo vai acabar, mas o mundo já vai ser outro. A realidade de Belém é águas poluídas, os peixes já estão poluídos, o mercúrio lá da Amazônia mais profunda vai para os rios de Belém também. Então, assim, não são só os indígenas e os ribeirinhos que são envenenados. Todos são envenenados, inclusive eu comi muito peixe lá, né? Então, assim, eu fico pensando de que maneira que a gente vai se comprometer sendo afetado. O psicanalista tem que ser afetado pela humanidade, pelas questões é, fundamentais, né? E aí eu fico pensando, aqueles são grandes nações indígenas, que são muitos povos, com conhecimento milenar, que já faziam uma cultura interessante de que eles plantavam, eles viviam, eles colhiam num determinado lugar, depois eles eram nômades, eles saíam dali para ir para outro lugar, porque eles queriam que aquele lugar se refizesse. Já tinha toda uma inteligência, todo um saber, e que a gente cisma por uma questão de poder, de domínio, da branquitude branca, né? A gente ignora isso. Então, assim, a gente realmente está demorando para acordar. A gente precisa acordar e precisa ser afetado, e precisa fazer um letramento, e precisa trazer essas questões para mais perto. Você tem razão, Isabel, a gente aqui está muito longe, mas o pesquisador da Amazônia, quem mora lá, vê o que está acontecendo. Uhum. E eu acho que a Eliane Brum, eu sou jornalista de primeira profissão, sou jornalista, psicanalista, eu gosto muito da Eliane Brum, eu já acompanho ela há muitos anos. Não é à toa que ela chamou o veículo dela de comunicação de Sumaúma, que é o nome de uma árvore milenar, que é a mãe dos povos indígenas, muitos povos indígenas, e ela resolveu mudar de vida. Já pensei em mudar de vida muitas vezes também. E ir para um lugar onde a gente é afetado diretamente. Eu acho que enquanto está longe, só que não está mais longe, gente. A Está questão é que muito não está mais perto, longe. né? É igual a pobreza no Brasil, a violência no Brasil, os moradores de rua no Brasil inteiro. Não é mais aqui, todo mundo é afetado. Então, assim, para mim, o princípio temos que ser afetados, temos que ser atingidos, golpe na nossa cabeça, literalmente, né? Porque a gente não quer olhar para as coisas, né? Então, assim, é isso. Eu me proponho já há algum tempo ser afetado pela vida.
eu acho que isso me torna uma pessoa melhor, uma psicanalista melhor, né? Não quer dizer que eu não tenha noção do meu lugar, quem eu sou, o que eu estou fazendo, nada disso. Mas é um humano diante de outro humano, né? E aí Uhum. a gente está falando de dividir o planeta e de dividir os poderes também, né? Abrir mão de certos poderes. E aí a gente tem discussões incríveis, né, em relação a isso, mas é arregaçar as mangas, porque a Amazônia já está muito afetada, né? E não há dúvida, e quem está lá vendo sente na pele. É isso. Obrigada pela oportunidade. Ana Lila levantou a mãozinha. Eu adorei tua fala, Isabel, realmente, assim, aprendi muito, abre muito a cabeça. Então, assim, primeiro uma coisa concreta, eu quero que você passe o nome do livro de Liane Brum, que eu também acompanho há muito tempo, especialmente porque eu não cheguei a entender. Então, como que Ocoto, Ocotó, Banzeiro Ocotó. espera que eu vou anotar, Panseiro, Banzeiro é um movimento quando o rio fica assim, revolto, e aí gera aquele banzeiro, né? Que você vai pegar a sua canoa e você pode chegar no momento do banzeiro, né? Que é o momento onde você não consegue mais guiar a canoa. Então, é Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia, centro do mundo. perfeito. Aí depois, bom, isso porque achei interessantíssimo, né? Depois toda a questão que você coloca, claro que colocou um pouco no final, né? O diálogo da psicanálise com estas perspectivas, né? Então, eu Uhum. entendo assim, a psicanálise está iniciando um diálogo com toda a perspectiva contracolonial, podemos dizer, ou contra Narciso, questionando a Édipo, se abrindo para pensar, né, uma série de questões, como vocês aqui no Rio, muito mais a questão da negritude, o trauma da negritude, a questão da branquitude, enfim. E tem que incorporar, sem dúvida, a questão indígena, né? Mas eu penso assim, então a psicanálise está se abrindo porque a gente fala muito, temos que ser afetados, sem dúvida que com estas leituras, este conhecimento, e quando é um conhecimento prático muito mais, a gente é muito afetado e claro que isso vai, de alguma forma, modificar nossa prática. Mas está a questão do corpo teórico da psicanálise, que tem que ser afetado e tem que ser reformulado. Então, para mim, o que fez questão, mas claro que eu não conheço nada, estou conhecendo agora, né? A questão do perspectivismo ameríndio. É muito difícil para mim de entender, tá? Assim, já é algo, é muito bonito, mas me dá uma sensação como uma espécie, uma Weltanschauung, né? É uma concepção de mundo, ou até uma religião, né? Dizer que todos os seres, ou seja, desculpe minha ignorância, não que estou dizendo que não seja, estou assim impactada, estou pensando, todos os seres do mundo, não só os animais, as plantas e as rocas, têm humanidade, têm intencionalidade, têm consciência. Porque uma coisa é dizer o homem é também um animal, é dizer tem que haver uma interação entre todos os seres, cada um, isso é uma coisa. Outra coisa é pensar ou dizer, que um pouco você falou e tinha um pouco no teu artigo, isso me impactou, claro, todos os seres, até rocas, têm uma intencionalidade, uma consciência, tem que ser respeitado sem dúvida. Então, isso aí eu penso, bom, isso é difícil para nós, sem dúvida, para mim, de entender, de aceitar, não entendo, né? Seja, não é uma coisa que em 2 minutos, isso, sei lá, é muito estranho, minha cadeira vai para trás. Por outro lado, eu penso que a psicanálise, se deparar com tudo isso, mais que reformular, tem que fazer outra psicanálise. Acho que aí eu não vejo como, eu estou falando assim, meio entre casa, né? Não sei como a psicanálise poderia reformular todo o seu corpo teórico e seus conceitos, porque, por exemplo, a teoria de Freud da feminilidade é muito questionada, ultrapassada, se reformula, é um aspecto da teoria. A metafísica da psicanálise, a questão de estamos em interação, as teorias das relações objeto questionaram muito, tentando acabar com as dicotomias, homem-natureza. Separação
corpo e Separação mente. corpo-mente. Então, tudo bem, são pequenos avanços, pequenas reformulações. Toda a questão agora que se coloca nos últimos anos, né, da contra-colonialismo, a questão da negritude, dos indígenas, é outra reformulação importantíssima. Agora, com o perspectivismo ameríndio, vocês, Simone, deram assim como foram radicais. Achei muito interessante, mas acho muito radical e muito interessante. Tá? Não estou desvalorizando nem desprezando, ao contrário. Eu li algo de Ayrton Krenak, que achei interessantíssimo, mas é uma leitura totalmente outra, como quando a gente lê coisas orientais, né? Que é outra concepção da vida do homem, né? Da subjetividade. Bom, então queria te perguntar um pouco isso, Exatamente. porque aí uma concepção tão radicalmente diferente da subjetividade, como a psicanálise poderia ser reformulada, né? Enfim, mas Essa concepção é de fato muito difícil, porque ela é a cosmologia indígena, né? Então, quem está transmitindo essa concepção para a gente são os antropólogos que fizeram etnografias a partir da vida, né? Quando você não pode poluir o rio, porque aquele rio especificamente é o seu avô, né? Como é que a gente vai conseguir, né? Isso. Aí eu fiquei justamente, gente, eu não estou entendendo esse perspectivismo, né? Por não, exemplo, o perspectivismo, ele fala, é diferente do relativismo. claro, Não você, é isso que a gente já vem trabalhando, né? O relativismo tem vários pontos de vista, temos que trabalhar, né, com a diferença, quando as teorias são inacabadas. sim, Não é isso, é você entender, né, que tem humanos e não humanos, e esses humanos, né, o antropomorfismo, que todos podem ser humanos, o animismo, que além de todos seres humanos, eles têm uma consciência, né? Eles têm uma alma, né? Mas no caso, uma consciência, né? E eu também não dou conta, né, Lila? Aí realmente eu acho bem difícil, né? Essa concepção de pessoa, a concepção de humano, como é que se dá, né? Então, essa correlação de perspectivas, mas que quando a gente morre, a gente não vai para nenhum céu, a gente pode virar uma árvore, por isso que o rio pode ser o meu avô, eu não posso poluir os rios, eu não posso cortar as árvores, porque eu posso estar cortando, né, uma tia. Eu acho que é, cada ser tem o seu ponto de vista, né? Esse ponto de vista, então, vai ter que ser uma correlação, uma interação entre várias perspectivas, mas também a ideia da morte, né? Que a morte é uma continuidade sob outras formas, pedra, árvore, animal, né? E também tem uma coisa que eu não entendo, que é essa ideia muito que ou você é presa ou você é predador, né? Tem uma ideia aí dessas perspectivas, né? Do jaguar. Ele fala, por exemplo, o jaguar. Ele é preso, ele vai ser preso ou ele vai ser predador, né? Mas eu concordo com você, é todo um outro mundo, né? É, Todo uma outra forma, né? eu acho que é uma outra forma. Eu acho que se a gente pensar em reformular a psicanálise, acho que não é por aí. Eu consigo ver isso muito mais, não sei se é porque eu também sou escritora da área de literatura, eu penso logo no Winnicott, eu penso logo na questão da criatividade, eu penso até no Jung, podendo ouvir a história do outro. Da mesma forma que a gente escuta sobre candomblé, sobre umbanda, sobre qualquer cultura, que a gente precisa entender um pouquinho daquilo, da singularidade daquele paciente,
Eu acho que é a mesma coisa, a gente entender a cultura desse indígena e ter uma escuta para isso, né? Porque ali não é um julgamento, é o que aquela verdade, aquele conteúdo, o que, que isso significa para aquela pessoa. Eu tenho muita facilidade para fazer isso, nesse sentido, No, porque eu eso estou sí. ouvindo o outro, a história do outro. Mas eu acho que não precisa reformular. Eu acho que na medida em que a gente vai ouvindo, ampliando a nossa escuta, né, a psicanálise dá conta disso, sim. Não sei se posso estar No, não sei, fantasiando não aqui, sei. Eu acho que não não, mas sei, mas eu o que você disse é super válido. Claro que aceitar a diferença, aceitar subjetividades totalmente diferentes. Isso é pacífico, é ponto pacífico. A questão é, à medida que a psicanálise é afetada por estas novas perspectivas, claro que tem que se reformular em algum lugar, não vai ficar igual, né? Aí, enfim, me faz questão. Como? Não, não tenho a menor ideia, né? Como deixar o pensamento ecológico ir entrando, né? E Sim. eventualmente até mudar algumas categorias, ou não mudar categorias existentes, mas ampliar categorias, né? E é É, interessante, né, Isabel? Eu queria também só comentar, porque você trouxe exatamente, né, aquele texto de Freud, né, das feridas narcísicas, né? Eu achei muito interessante, porque, né, ele fala da ferida psicológica, né, da ferida cosmológica, cosmológica, a Terra não é o Não, centro, não é né? o centro, né, e da ferida biológica. O homem também não é o Não é rei um da ser totalmente, é um né, que é animal como os outros. diferenciado, né? E é. aí você traz essa ferida ecológica, que é super atual. Estamos vendo aí o que está acontecendo, aconteceu agora na Espanha, né? Quer dizer, Uhum, então enfim, eu só estou pensando, né? Junto com uhum. você, Sandra, Analisa, que são as pessoas que estão colocando, né? Essa questão da, da visão de mundo indígena, né? Que eu já tive a oportunidade também de ler, tenho também um amigo que é antropólogo e fez um estudo de campo e tal, e eu li algumas coisas, né? Porque os indígenas, eles também têm uma psicologia, eles também pensam psiquismo, né? Eles pensam que as pessoas têm duas almas, eu não me lembro mais, mas é todo um pensamento para tentar entender esse funcionamento. Só que eles têm essa visão, né, muito mais integrada, logicamente, com a natureza. Né? Quer dizer, a natureza ocupa um lugar muito Ser importante, parte, né? é parte dessa nem há construção separação, deles. Maria Tereza. Eles são integrados naturalmente ao meio ambiente. Eles nem sabem o que é meio ambiente, porque eles Nem não se tem isso. São separam Não natureza. tem O essa Eduardo, também. distinção, o Eduardo Viveiros exatamente, de né? Castro fala: meio ambiente é para gente. É pra Eles gente. Para eles é uma têm coisa isso. só, claro. É. Não, eu só estava pensando o seguinte, né? Que não é, talvez, né? Eu acho que o que a Anarila pensou assim de uma forma, né, um pouco mais radical, né? Então vamos ter que formular a psicanálise, né? Quer dizer, a psicanálise também é uma teorização, também é uma grande construção, né, sobre esse psiquismo, tentando dar conta de uma realidade que, para quem não é psicanalista, né, as pessoas, muitas pessoas, apesar da grande difusão da psicanálise, elas não compreendem também. Né? Não, As gente, eu nossas tenho. teorizações, os nossos É, pensamentos parecem tão esdrúxulos quanto os dos indígenas. Não, mas a psicanálise exatamente. é um pensamento sobre homem branco, ocidental, datado patriarcal. E foi se reformulando ao longo de toda a sua história. Claro que vai se reformulando, não é uma coisa estática. A base, sem Não, dúvida, eu sei, mas eu estou é, dizendo, Analila, o seguinte: o que eu estou querendo dizer é que assim, o seu estranhamento, eu entendo, que eu também, né? Tanto que eu li e reli o capítulo da Isabel,
desse perspectivo ameríndio. Não é fácil, Isso, até porque a não. gente não leu e não está fazendo o Lógico, curso é o da primeiro Isabel. contato, né? Mas Não, o que por eu estou querendo exemplo, dizer é o seguinte: é que o nosso pensamento psicanalítico, para quem não é, para quem é de fora da área da psicanálise, para quem não tem familiaridade, soa também uma coisa muito estranha. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? eu encontrei com um amigo meu que é do departamento de matemática, de informática, na verdade, o Serginho. E o que ele começou a estudar psicanálise sozinho e está lendo um texto do Freud, Introdução à Psicanálise. Nem sei onde ele achou. Eu falei, não lê esse não, lê uns outros assim. Mas ele falou, eu não estou entendendo nada. E aí eu me vi mesmo, gente, isso que a Ana Lila falou, gente, o que é esse perspectivismo? E aí eu peguei um textinho do Eduardo que chama Cosmological Perspectivism, que foi escrito nos anos 70, no final dos anos 70. E justamente por causa disso, Ana Lila, eu fui pegando, né? Em vez de tentar entender justamente essa perspectiva dos seres em correlação, que eu acho que é, né, que o nosso individualismo não consegue, talvez, né? Mas fui pegando as categorias, o animismo, o antropomorfismo, ele fala também do etnocentrismo, ele vai trazendo mais pragmático, assim, sabe? Então, o animismo trabalha assim, assim, assim. Tem uma outra, gente. Acho que eu não entendi, eu não trouxe, tá, gente? A verdade é que eu consegui captar, tinha umas 5 lá, sabe? Ele falou, eu vou falar. E aí ele bota cada uma bem didática, assim, o antropomorfismo, pá, 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 pá. O etnocentrismo, pá, 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 né? Porque é isso que a Teresa está falando, é um campo, assim, né? Muito novo. Agora, de todo modo, o importante é trazer, né? Trazer o desafio, né? Claro. Porque isso para mim é, é fundamental, né? Quebrar esse silêncio, isso que a Sandra falou, né? Um racismo do qual a gente nem fala, né? As minhas colegas de Belém é isso, é falar da baixa autoestima, de se identificar com essas categorias do preguiçoso, do ladrão, né? São categorias que foram entrando. O índio vai para a cidade é olhado assim, o indígena, né? Que vai roubar. Tem uma amiga minha que foi e saiu embora, achou que estavam querendo roubar ela, sabe? O celular dela não é roubar. Eu falei, não, você não entendeu nada. Ninguém está querendo te roubar. É uma troca dos objetos. Os objetos não são seus. Eles são de um coletivo. O seu celular não é seu. Você tem que pegar o celular e dar mesmo. Eles são de todos. É muita, é muita quebra, né? É muita quebra para viver isso tudo, né? Agora, o que eu busquei foi isso, quer dizer, a gente até trouxe a questão da negritude um pouquinho no início do capítulo, né, com a Djamila Ribeiro, com a Grada Quilomba, com o Antônio Bispo dos Santos, são livros bem importantes também, né? Mas de falar mais dos povos indígenas, porque parece que não tem o interesse, sabe? Sei Não lá. tem mesmo. Acho que a Não invisibilidade é maior até. É duro é, isso, né? É duro. é. É algo que ninguém quer ver. E aí tem uma outra coisa mais cruel, né? A gente está no mundo capitalista, né? E não há mesmo interesse que esse povo exista, porque há um projeto, aí o Viveiro de Caixa fala disso há muito tempo, de extermínio dessa população, né? É, Muito grande. Por quê? Porque eles são donos de terras muito preciosas. Então, não há interesse nenhum que esse povo resista, né? Eles estão entrando, desmatando, poluindo, fazendo o diabo com aquela população. Por quê? Porque essas terras são muito preciosas. E é um projeto de governo, e não é só um governo de direita, não, um governo de esquerda, é uma coisa antiga,
E Isso vem ela faz enrolando. muita crítica à esquerda. É. A Eliane Brum faz muita crítica à Porque a gente esquerda. vê. Não, foi Dilma que fez Belo Monte, pelo Belo amor de Monte. Deus. Pelo amor de Deus. Ela Então, fala aqui nesse livro que há um projeto de transformar o índio em pobre, né? O indígena, ele vai para a cidade, a gente vai educar, a gente vai dar o Bolsa Família, mas aí mata a cultura, né? A cultura deles. Eles se mata encaixam. ele. Ah, eles É. vão se encaixar, eles vão se. É quase, né, os padres chegando lá no Novo Mundo, vamos catequizar. Então, eles falam muito, tanto ela fala aqui, quanto naquela entrevista, como no A Mundo por Vir, né? Essa transformação cruel do indígena num pobre, né? Isso, Um É um pobre marco exatamente. temporal, né? civilizado, né? É, é. Essa PEC, né, do marco temporal, né? Uhum. É uma coisa de expropriação, né? Exatamente isso que É, a Sandra está trazendo, né? Porque são terras riquíssimas em minerais, né? Riquíssimo, E as riquíssimo. grandes empresas estão lá na Amazônia, né? Por um lado, exploram e retiram, né? E por outro, doam, né? Porque os lucros são infindáveis, aí eles doam alguma coisa para melhorar não sei o quê. É uma política muito complicada, muito, muito difícil. nossa. Mas, enfim, de todo modo, a gente falar disso, conversar entre amigos No, e no, também entre os inimigos, tentar, né? E falando porque é sério, né? E talvez essa linha, né, de que nós todos estamos nesse barco, né? Que o novo regime climático toca a nós todos, talvez as pessoas se afetem no seu ego, né? No seu É. golpe narcísico, não só né, por olhar a floresta como um ser vivo, a terra, mas, né, é uma coisa séria, né? Olha, os indígenas são tão invisibilizados que eles têm uma visão muito interessante. Há uns anos atrás, a primeira vez que eu fui falar sobre os povos indígenas, me deram 10 minutos para falar, que é muito pouco, né? E aí Uhum, eu falei, chega a ser um assinte isso. uhum. E assim, tá, meu narcisismo, minha vaidade, quis dizer não no primeiro momento. Eu resolvi dormir e sonhar e depois fazer uma consulta aos meus amigos indígenas. Aí eles disseram assim: aproveite os 10 minutos, porque Fale. nós não temos tempo nenhum. Vai lá e Por fala esses favor, 10 faça alguma coisa com os 10 minutos. E eu minutos. fui. Naquele dia eu ganhei 30 minutos para falar, porque a minha fala se amplificou. Então, assim, é muito interessante, e eles têm uma coisa muito generosa, né? A primeira vez que eu fui numa aldeia indígena, eles me reconheceram como indígena e disseram: por que você demorou tanto tempo para vir aqui? Porque eles Uhum. querem os parentes juntos, eles querem essa É, força ancestral. Eles não vão tirar você porque você está da quinta, sexta, sétima geração. Eu nem estou tão longe, a minha bisavó era indígena mesmo, Guarani. Então, é, eles querem se você chegar lá, branco, negro, azul, e disser, eu gosto da causa indígena, eu sou indígena, ele vai dizer, vem, estamos juntos, né? Então, eu aproveitei meus 10 minutos e tenho aproveitado os 10 minutos todas as vezes que me dão chance. Por quê? Porque a invisibilidade dos povos indígenas é cruel e há um interesse muito grande que continue assim, uhum. né? Falar é resistir, é uma militância, é ter voz e é dar voz, né? E eu gostaria, né? Nós estamos chegando no nosso tempo, né? Primeiro, agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Eu sei que muitos não se manifestaram, mas, enfim,
queria deixar um convite, né, para a Isabel, para ela pensar um pouco, né, dar um tempo a ela, né, de evoluir nessa proposição, né, Isabel? E talvez num próximo encontro você poder alinhavar um pouco com a gente essas articulações, que eu acho que foi a provocação da Ana Lila, que foi muito positiva, né, da psicanálise com esse tipo de pensamento que é antropológico, filosófico, né? Dessa questão, Uhum. né? Do perspectivismo ameríndio, Esse é né? o maior desafio, é a articulação. Eu fico me Isso. embatucando, a gente conseguiu essa via, Simone e eu, do golpe narcísico, Muito né? interessante, Mas muito esse é o interessante. grande desafio, né, gente? Trazer para o nosso campo, realmente absorver isso tudo, não ficar. Que eu acho que é um desafio quando a gente também estuda as ciências sociais, né? É sempre Sim, um desafio de trazer para dentro, né? Do nosso é, campo, porque senão a gente não vai atuar, a gente tem que atuar do nosso campo, né? Não vou, né? claro. É. E até dentro de uma clínica, né? Também, né? Que É. se amplie, né? Como você disse, nós estamos aqui, entre aspas, longe, né? Não estamos na Amazônia, não estamos, né, em Belém, então não estamos, talvez, tão próximas da onde vivem essas populações indígenas, né? Mas essas questões nos afetam, né? Porque eu É. acho que essa questão, digamos, climática, né? Essa questão, enfim, que está se dando agora, né? Essa coisa do planeta, né? Que está, enfim, desmoronando, enfim, né? É algo que afeta a todos, né? Eu achei uma coisa também, Isabel, teve uma hora que você falou, temos que começar, quando você estava falando da questão do fim do mundo, né? Temos que começar a pensar para que planetas nós iremos. Aí O eu Stephen pensei, Hawking. nós quem, cara pálida? O Stephen Hawking e o Musk. Vão os dois para lá, né? O Elon Musk e o Stephen Hawking. A gente... Nós quem? Quem é que vai, né? Quem é que vai? Nessa nave vai dar para quem, né? Agora, realmente, parece que não faz a conexão de que esse novo regime climático, é subjetividade contemporânea. Com Claro que certeza. o Holocausto é fundamental a gente pensar o impacto do Holocausto, etc, etc. Mas, gente, parece que não conecta. A gente, Ainda há antes, uma dissociação, né? Uma são negação que é negacionismo, um negacionismo. É curioso, mas eu acho que a impressionante. gente vai avançando. Pode ser formiguinha, né? Vai avançando até porque a crise climática está avançando Tá também avançando, então a demais. gente tem, Ninguém pode negar a crise como climática. disse o amigo da Sandra, vai lá e fala, né? Tá? O relógio do fim do mundo. Esse nosso colega falou, é o relógio do fim do mundo. Vamos lá, né? Mas é isso. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, gente. Fiquei Sim, muito mas então fica contente esse convite que em breve você retornará nas para articulações, né? discutirmos mais como a psicanálise vai poder, né, integrar toda essa A problemática, ecologia. digamos assim, que Como você a está psicanálise vai dialogar com a ecologia, com a né? ecologia. Exatamente. Está ótimo, é um grande Fica aí o, desafio. o, o desafio. Já vou sair daqui pensando. Tá bom, Ótimo. Isabel. Muito Muito bom. obrigada Então pela tá, sua obrigada a Obrigada, presença. vocês. obrigada pelo encontro de hoje.